O Código Perdido do Apocalipse. Há um livro na Bíblia que 9 em cada 10 pessoas temem, mas que começa com uma promessa extraordinária: bem-aventurado aquele que lê. E se tudo que você ouviu sobre o Apocalipse estiver errado? E se em vez de um manual de terror, ele for um mapa de esperança para os dias em que vivemos? Nos próximos 9 minutos, vou te mostrar o código perdido deste livro. E por que ele foi escrito exatamente para você neste momento? Bem-vindo ao Propósito em Chamas. Esta é a primeira parte de uma jornada de 6 semanas pelo livro mais incompreendido da Bíblia. E eu prometo, no final dessa série, você nunca mais vai olhar para o Apocalipse da mesma forma. O mundo nunca pareceu mais próximo do fim. Notícias apocalípticas dominam nossas telas. Crises se multiplicam. E uma ansiedade coletiva nos consome. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, milhares de pessoas ao redor do mundo temem o futuro. Perguntam-se sobre o sentido de tudo isso e buscam desesperadamente por alguma âncora de esperança. E é precisamente aqui que cometemos o maior erro sobre o Apocalipse. Imagine encontrar um baú de tesouro ancestral, mas em vez de explorar suas riquezas, ficarmos obcecados apenas com as fechaduras e mecanismos de segurança. Esta é a forma como tratamos o último livro da Bíblia. Transformamos uma mensagem de esperança em um quebra-cabeça de terror. Trocamos o consolo pela curiosidade mórbida. E perdemos completamente o ponto central. O verdadeiro nome deste livro é Revelação de Jesus Cristo, não revelação de anticristos, bestas ou catástrofes. Essa pequena diferença muda tudo. João, o autor, não estava escrevendo para assustar, mas para revelar. E o que ele queria revelar? Que por trás do caos aparente existe um Deus soberano, que no meio do sofrimento há um cordeiro que venceu, e que depois da noite mais escura, o amanhecer mais glorioso está por vir. Mas antes de chegarmos aos selos, trombetes e taças, precisamos falar das 7 cartas. Porque estas mensagens não são arcaicas. Elas são espelhos surpreendentemente precisos da igreja de hoje. Éfeso, o primeiro amor perdido. Éfeso, a igreja que tinha tudo: doutrina correta, trabalho árduo, discernimento. Mas Jesus diz: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe aquele casal que faz tudo certo no papel, mas perdeu a paixão? É Éfeso. Ortodoxia sem intimidade, teologia sem ternura. Quantos de nós estamos servindo a Deus, mas esquecemos de amá-lo? Esmirna, a igreja perseguida. Esmirna, a igreja pobre que era rica, a igreja perseguida que não recebeu nenhuma crítica de Jesus. Não temas o que hás de padecer. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Enquanto Éfeso tinha ortodoxia sem amor, Esmirna tinha sofrimento com fidelidade. É a igreja que nos lembra: às vezes Deus não remove a tribulação, Ele nos sustenta através dela. E a promessa? Nenhum sofrimento por Cristo será desperdiçado. Pérgamo, onde Satanás habita. Pérgamo, a cidade onde literalmente ficava o trono de Satanás, o gigantesco altar de Zeus. Jesus elogia: guardaste o meu nome e não negaste a minha fé. Mas adverte: tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Pérgamo é a igreja que resiste à perseguição externa, mas cede ao compromisso interno. Mantém a fé em público, mas negocia com o mundo em particular. A pergunta é: onde você está negociando? Tiatira, tolerância perigosa. Tiatira, a igreja do amor, da fé, do serviço e da tolerância excessiva. Jesus diz: tenho contra ti que toleras Jezabel, que se diz profetiza. Tiatira nos ensina que amor sem verdade é cumplicidade, que há um tipo de tolerância que não é virtude, é covardia espiritual. É a igreja que abraça todo mundo, inclusive o erro. Amor verdadeiro às vezes precisa dizer: isso não está certo. Sardes, a igreja morta-viva.
Sardes, a igreja mais assustadora de todas. Tens nome de que vives e estás morto. Aparência de vida, reputação de avivamento, mas por dentro, cadáver espiritual. Sardes é a igreja do Instagram, tudo lindo nas redes, morto no altar. Cultos cheios, corações vazios. Liturgia impecável, intimidade inexistente. Jesus adverte: lembra-te do que tens recebido e arrepende-te. Filadélfia, a porta aberta. Filadélfia, a igreja pequena com uma promessa gigante. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Filadélfia tinha pouca força, poucos recursos, pouca influência, mas tinha fidelidade. E Jesus diz: quando você é fiel com o pouco, eu abro portas que nenhum homem pode fechar. É a igreja que nos lembra: Deus não precisa da sua grandeza, Ele precisa da sua obediência. Laodiceia, a igreja morna. E finalmente, Laodiceia, a igreja rica que era miserável, a igreja que se achava autossuficiente. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Laodiceia é a igreja da mediocridade espiritual, do mais ou menos, do tá bom assim. Não é contra Deus, mas também não é por Deus. Vai à igreja, mas não se entrega. Ora, mas não se rende. Crê, mas não arde. E aí vem a frase mais devastadora do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Espera, Jesus está do lado de fora da igreja? Isso mesmo, a igreja que o expulsou sem perceber. O convite radical. E aqui está a mensagem mais linda do Apocalipse, escondida no meio das repreensões. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Você percebe a ternura disso? O Deus do universo não invade. Ele bate, ele espera, ele convida. Ele deseja intimidade com você. Não religião, não performance. Relacionamento. O Apocalipse começa com uma promessa: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam o que nela está escrito. Não amaldiçoado, não aterrorizado, bem-aventurado, feliz, abençoado, realizado. Este livro foi escrito para trazer esperança ao seu coração, não medo à sua mente. O que fazer agora? Então, o que você faz com tudo isso? 3 passos simples para esta semana. Primeiro, leia Apocalipse capítulos 1 a 3. Não tenha medo, leia com coração aberto. Segundo, pergunte-se honestamente: qual dessas 7 igrejas mais se parece comigo? Terceiro, responda ao convite de Jesus. Se ele está batendo a porta do seu coração, abra. Você não está sozinho nesta jornada. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão descobrindo que o Apocalipse não é sobre fim, mas sobre recomeço. Na próxima semana, vamos entrar na sala do trono celestial. Vamos ver o que João viu quando as portas do céu se abriram. E eu garanto, vai tirar seu fôlego. Se você quer continuar esta jornada comigo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe nos comentários qual das 7 igrejas mais tocou seu coração. Nos vemos na próxima semana. Que Deus abençoe você.